Olá, seja bem-vindo ao guia WinDev 25, aula 152, Funções e Procedures. Para agilizar o desenvolvimento da nossa aplicação multilingual, nós vamos utilizar Procedures. Antes, porém, vamos ver o que é e como são usadas as Procedures no ambiente WinDev 25. Uma procedure é usada para associar um identificador a um bloco de instruções em linguagem W. Desta forma, o procedimento pode ser chamado em um processo, mais especificamente no seu código. Uma função é usada para definir um subprograma que executa várias instruções antes de retornar um valor ao programa que o chamou. Existe uma diferença, principalmente em outras linguagens, entre uma procedure e uma função. Uma procedure, ou procedimento, não retorna nenhum resultado. Já a função sempre retorna um resultado. Em WinDev, não há distinção entre procedures e funções. As procedures e as funções são gerenciadas da mesma maneira. Na linguagem W, uma procedure, assim como uma função, pode ou não retornar um valor. As procedures e funções podem ter um número fixo ou variável de parâmetros. Quando falamos em procedimentos ou procedures no WinDev 25, nós temos o set de procedures, que é um conjunto de procedures associados a uma entidade, inclusive podendo ser exportado para outras aplicações. Global Procedures, que são procedures de escopo global. Local Procedures, associados a uma janela ou a um determinado elemento da aplicação. Internal Procedures, normalmente associados a um controle, posso criar uma procedure para um botão, por exemplo, e funções em outras linguagens, onde posso escrever códigos, por exemplo, em Java. Uma Global Procedure é um procedimento que é visível em todo o aplicativo. Quando eu declaro uma procedure de escopo global, normalmente ela fica dentro de um set de procedures. Aqui está CoGlobal. Nós fizemos já uso disso com as funções traduz botões e traduz botões VCR na nossa aplicação guia 25. Sempre que eu chamo essa procedure, não importa em que local da aplicação esteja, as suas funcionalidades se aplicam ao código onde ela foi inserida. Já uma local procedure fica na árvore do controle a que ela está associada. Por exemplo, aqui na nossa aplicação multilíngua, na janela WinMenu, nós temos algumas local procedures e elas são visíveis somente no escopo da janela ou do controle em que ela foi declarada. Já uma internal procedure é associada diretamente a um controle. Então veja aqui no botão Exit, eu fiz uma alteração chamando uma procedure fecha aplicação. E no próprio corpo do botão eu coloquei aqui a declaração internal procedure fecha aplicação. Faço a definição aqui, coloco o código e finalizo. Então toda a internal procedure termina com a sentença end. Para declarar uma internal procedure, basta acessar o controle, escolher o evento desejado, no caso aqui o btnexit. Então eu vou escrever aqui internal procedure. Vou escolher um nome, código. E dentro eu escrevo info meu código. Finalizo.
isto seria a maneira de escrever uma internal procedure. Claro que ela precisa ser chamada em algum lugar. Então aqui eu poderia fazer assim, ó. Meu código. Desculpe, código. Só isso. Rodando. Existe. Meu código não executou a internal procedure, dou um OK, ele finaliza a aplicação com a internal procedure e fecha a aplicação. Aprendemos nesse vídeo como trabalhar com procedures e funções. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.